Olá pessoal, tudo bem? Então nós encerramos então o conteúdo do segundo módulo. Então chegou a hora da gente fazer a nossa segunda avaliação, né? Então essa segunda avaliação aí nós vamos fazer na próxima semana, na quinta e na sexta-feira, ou seja, na quinta-feira, dia 5, a turma P vai fazer essa avaliação e na sexta-feira, no dia 6, a turma Q faz a avaliação. Ok? Mas antes disso, nessa aula e na próxima, eu vou fazer alguns exercícios de revisão sobre o conteúdo que a gente já estudou, né? Então, nessas duas próximas aulas, a gente vai só resolver alguns exercícios, tá? Só lembrando vocês também que as nossas aulas, como estava descrito lá no plano de aula, na nossa primeira aula, quando eu apresentei o plano de aula para vocês, está descrito que 30% da nota de vocês está relacionado à presença e essas atividades que eu coloco aula a aula, né? Eu percebi que tem muita gente que não está fazendo essas atividades ou está fazendo de qualquer jeito, né? Esses 30% está relacionado em você fazer essas atividades e acertar essas atividades e ter a presença na aula. Ou seja, quando você faz o exercício e você finaliza o exercício, o sistema já me dá a sua presença. Se você não faz e não finaliza essas atividades, o sistema vai te dar falta. Não sou eu que estou dando falta, é o sistema que está dando falta. Então já tem gente aí quase reprovada por falta, né? E tem gente aí simplesmente entrando lá e fazendo o exercício de qualquer forma e errando todos os exercícios, né? Esses 30% não correspondem em você fazer o exercício e acertar os exercícios, né? E ter a presença nesta aula, ou seja, fazer o exercício e finalizar corretamente esse exercício. Então toma cuidado aí, eu percebi que está tendo esse problema aí. Se você é um dos alunos que está tendo esse problema, então tenha um pouco mais de atenção ao fazer esse exercício nessas aulas, tá? Tá ok? Eu percebi que depois da nossa primeira avaliação, teve uma redução muito drástica das pessoas que estão acessando o sistema. Então tenha cuidado, porque diferentemente das aulas nossa presencial, lá onde eu controlo a falta e quem foi meu aluno aí sabe que eu não reprovo por falta, aqui nessa modalidade, nesse semestre, infelizmente eu não tenho esse controle. O sistema é que diz se você tem ou não tem a presença, porque é automático aqui quando você acessa e faz e finaliza lá o exercício que eu coloco lá. Tá ok, gente? Então, presta atenção aí para que no final, mesmo vocês tirando nota nas provas, vocês não venham a reprovar por falta, tá? Então, tenha cuidado com isso daí. Então, vamos lá. Vamos resolver aqui alguns exercícios. Alguns desses exercícios foi colocado nas aulas, né, nas aulas anteriores como atividade para vocês fazerem, e eu percebi que gerou algumas dúvidas aí em várias pessoas. Então vamos fazer alguns e vamos fazer alguns outros exercícios que eu não coloquei aí no sistema também, tá? Então o primeiro exercício é um exercício que estava lá no sistema, que é esse exercício aqui, né? Esse exercício aparentemente bem simples, né? Que se trata aí de conservação da energia. Ele diz o seguinte: uma mola pode ser comprimida 2 centímetros por uma força de 270 newtons. Um bloco de 12 quilos de massa é liberado a partir do repouso do alto de um plano inclinado sem atrito, cuja inclinação é 30 graus. O bloco comprime a mola de 5,5 centímetros antes de parar. Qual a distância percorrida pelo bloco até parar? Né? A resposta seria 34,5 centímetros, o que estaria lá no portal. Então aqui está o desenho esquemático do exercício, né? Ou seja, aqui você tem um plano inclinado,
Você tem uma mola presa aqui no final desse plano e você tem aqui um bloco que está deslizando aqui, né? Então, os dados, a princípio, que o exercício me dá, ele diz que L0, ou seja, quando a mola está em repouso, ele tem 2 centímetros, né? Ou seja, 0,020 metros. A força inicial aplicada aqui é 270 newtons. O ângulo de inclinação aqui, esse θ aqui é 30 graus, né? A massa desse bloco é 12 quilogramas, né? E aqui o bloco é comprimido 5,5 centímetros, né? Que é exatamente 0,055 metros, né? Então, primeiro, nós precisamos saber, para resolver esse problema, primeiro nós precisamos saber aqui a constante elástica dessa mola, né? Que é simples fazer, né? É só lembrar lá da aplicação das leis de Newton. Aqui você aplica a lei de Hooke aqui, que diz o quê? Que a força é igual a K, né, vezes o deslocamento, no caso L0. Tá? Então, meu K vai ser igual a quem? F0 sobre L0. Eu tenho esses valores, né? 270 para a força e 0,020 metros para L0. Então, substituindo aqui, eu tenho que minha constante elástica é 13.500 newton por metro. Então, já tenho a constante aqui, né? Já tenho a constante, essa constante aqui. Então, seja que esse D, que está aqui no desenho, aqui, a distância que o bloco irá percorrer antes de parar, então parte dessa distância, ou seja, D menos L, né, que é o que é comprimido aqui, o bloco percorre livre a outra parte L, né, a outra parte L do comprimento aqui. Ele percorre o comprimento, ele percorre o comprimento da mola, né, que é o L. Quando ele comprime aqui, ele percorre também esse comprimento L aqui da mola. Né? Inicialmente ele estava em repouso, né, ou seja, a velocidade igual a zero, e tinha energia potencial gravitacional, né? Só tinha altura aqui. Após ele entrar em movimento, né, de descida, ele volta ao repouso. Agora sua energia potencial vira elástica. Né? Então ele estava em repouso, aí ele entra em movimento, comprime a mola e para novamente. Né? E para novamente. Ou seja, então ele tinha antes energia potencial gravitacional, depois no final aqui ele tem energia elástica, né, da mola. Ou seja, então a energia neste ponto é igual a energia no ponto em que ele volta a estar em repouso, ou seja, energia gravitacional mgh é igual a meio de kl ao quadrado, né? Onde esse h aqui, ó, tá vendo? Olha só esse triângulo retângulo aqui, onde esse pedaço aqui, ó, é D, aqui é H, então eu preciso saber quanto é esse H aqui. Esse H aqui vai ser quem? Vai ser D seno desse ângulo aqui, né? Então H é D seno θ. D seno θ. Então eu tenho que mg d seno θ é igual a meio K vezes L, né? L ao quadrado. Então D vai ser igual a quem? D vai ser igual a K vezes L ao quadrado dividido por 2 mg seno θ. Eu tenho todos esses valores, né? Eu tenho o valor de K, que nós calculamos. Eu tenho o valor de L. Eu tenho o valor de L, né? Que está aqui. Eu tenho o valor de M. Eu tenho o valor de G, 9,8, né? Ou 10. E tenho o valor do θ. Substitui aqui, eu tenho então o valor de D, que é 0,0
347 metros, ou D igual a 34,7 centímetros, né? Que é esse valor de D que ele caminhou aqui. Ok, pessoal, muito simples, né? Uma aplicação da lei de Hooke e conservação da energia. Ok? Então, esse exemplo estava na aula de conservação da energia. Outro exemplo que também estava lá e que gerou um pouco de dúvida foi esse aqui, que diz assim: deixa-se cair um bloco de 2 kg de uma altura de 40 centímetros sobre uma mola cuja constante elástica é 1960 Newton por metro. Determine a compreensão máxima da mola, né? Quer saber quanto é a compreensão máxima da mola, ou seja, aqui está o bloco vai atingir aqui, vai comprimir essa mola aqui, né? Quanto é que é essa compreensão que nós estamos chamando de L aqui, né? L maiúsculo aqui. Então, mesma coisa, quais são os dados do problema que ele me dá? Ele me dá a massa do bloco, 2 kg, me dá essa altura H, que é 40 centímetros, ou 0,40 metros, e me dá o valor da constante, que é 1960 Newton por metro. Né? Mesma situação, uma aplicação da conservação da energia, ou seja, energia mecânica neste ponto tem que ser igual a energia mecânica neste outro ponto aqui, ou seja, a mola, quando bater aqui, a mola será largada, o bloco, aliás, será largado com velocidade nula, né? Cairá até encontrar a mola, pressionará a mola até alcançar novamente o repouso, né? Então, desse modo, ela terá energia potencial gravitacional no início, né? Energia mecânica inicial, energia gravitacional, e no final ela terá energia potencial elástica. Novamente, mesma situação do exercício anterior, né? Então, qual que é a energia potencial gravitacional? mg vezes a altura. Mas quem é a altura? O h mais o valor da compressão, que é L, né? É aqui que eu percebi que vocês erraram. Vocês estavam considerando apenas o h. Então, essa altura aqui é h mais L. Então, mg, h mais L, vezes h mais L, igual a meio de kl ao quadrado. Então, resolvendo aqui, eu vou ter que L ao quadrado é igual a 2mgh menos L sobre K, né? Abrindo isso aqui, eu vou ter que L ao quadrado menos 2mg sobre K vezes L menos 2mg sobre K vezes H, isso igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau em L, né? Olha só. L ao quadrado, L, né? O termo A, B e o termo C, né? Aplica a Bhaskara e acha as raízes, né? Raiz 1 e a raiz 2, L' e o L, né? Então, aplicando Bhaskara aí, resolvendo, você vai ter que L é igual a 2mg sobre K mais ou menos raiz quadrada de 2mg sobre K ao quadrado mais 2mg sobre K vezes H, isso tudo dividido por 2, né? Substituindo os valores que o exercício está me dando, da massa, da aceleração da gravidade e de K, eu tenho que L' é igual a 0,10 metro e L duas linhas é igual a menos 0,18 metro. Mas como L deve ser positivo, né, que é a quantidade que ele comprimiu ali, a solução aceitável é a primeira, o L', né, que é 0,10 metro, que é igual a 10 centímetros, né? 10 centímetros. Bem simples, né? Bem simples a solução lá. Algumas pessoas acharam 9, outras acharam outros valores, porque estava esquecendo de considerar esse valor de L aqui, né? Ok? Bem simples o exercício também, né? Outro exercício que também estava lá é esse outro exercício aqui de centro de massa. Então diz assim: um sistema consiste em 3 partículas localizadas, como mostra a figura, né? Que são essa figura aqui.
Encontre o centro de massa do sistema. As massas das partículas são M1 igual a M2, que é 1 kg, e M3 é igual a 2 kg. Né? Então é bem simples essa questão, ou seja, é só lembrar das equações lá do sistema de massa. Já a gente está lá em cada componente, eu tenho lá x do centro de massa, y do centro de massa e z do centro de massa é igual a quem? X do centro de massa 1 sobre a massa total vezes o somatório da massa I vezes xi. Né? E do y, 1 sobre a massa total vezes o somatório da massa I vezes o yi. Né? E z, mesma coisa. Né? Então, mesma situação. Então, eu vou achar quem é o meu x do centro de massa, quem é meu y do centro de massa, quem é meu z do centro de massa, pegando as coordenadas dessas partículas aqui. Ou seja, então tem lá x de centro de massa m1x1 mais m2x2 mais m3x3 dividido por m1 mais m2 mais m3. Quem que é m1? 1. Quem que é m2? 1 também, né? Quem que é x1? Tá aqui. É 1 também, né? Quem que é x2? Tá aqui. Então, é 2, né? E quem é x3? É 0, né? Para essa partícula é 0. Então, resolvendo aqui, substituindo os valores, eu tenho que o meu x de centro de massa é 0,75 metros. Né? Para o y, a mesma coisa. Então, eu tenho lá y de centro de massa, m1, y1, mais m2, y2, mais m3, y3, dividido por m1, mais m2, mais m3. Né? Substituindo os valores das coordenadas em y e os valores da massa, eu tenho que o y do centro de massa é igual a 1. Né? O z do centro de massa é 0, né? Porque ó, nenhuma das partículas tem componente z. O z dessas partículas é 0. Então, o z do centro de massa é 0. Então, portanto, os valores da posição do centro de massa seria, então, o r do centro de massa é igual a x do centro de massa na direção i, mais o y do centro de massa na direção j, mais o z do centro de massa na direção K, né? E aí, substituindo os valores que nós achamos, eu vou ter o quê? 0,75 na direção I, mais 1,0 na direção J metros, né? Que seria essa resposta, que era a resposta que estava lá no exercício no portal, ok? Muito simples, era só lembrar das equações e saber corretamente as coordenadas de cada uma das partículas, né? Ok? Tá. Outro exercício que também estava lá, esses 4 primeiros exercícios estavam lá, né? Que é essa daqui, que diz assim, que também é de centro de massa, diz assim, suponha que uma barra de comprimento L não uniforme, tá? Lembre-se disso, não uniforme, tal que sua massa por unidade de comprimento varie linearmente com x de acordo com a expressão h igual a x, onde a é uma constante. Encontre a coordenada x do centro de massa como uma fração L, né? Como uma fração L aí, né? Então, olha só, como aqui, se fosse uma barra uniforme, a gente fez esse exercício lá na aula, seria o centro de massa seria L sobre 2, né? Já estava feito, né? L sobre 2, mas aqui é uma barra não uniforme, ou seja, essa massa aqui, né? Como essa massa dessa barra agora, ela, como a massa por unidade de comprimento não é constante, ela não é constante nesse caso aqui, então neste caso, mas é proporcional a x, ela não é constante, mas ela varia linearmente com x, então ela é proporcional a x, né? Ela é proporcional a x. Então, elementos da barra à direita, né, desse ponto aqui que nós pegamos, tem mais massa que o de perto de sua extremidade à esquerda. Né? Então, este problema é muito similar à barra uniforme que a gente já resolveu lá atrás, né? Mas com uma diferença aqui adicional, né? Ou seja, a dificuldade adicional aqui é que a densidade de massa linear não é constante, né? Que eu estou chamando de H, que em H a densidade linear é igual a x.
né? Então essa é a dificuldade do exercício, mas a forma de resolver é exatamente a mesma, ou seja, lembra lá como é que eu acho o centro de massa de uma barra. X do centro de massa da variação em X, né, é igual a quem? 1 sobre M total integral de X dx. XDM, desculpa, XDM, né? Onde o meu DM é quem? O meu DM é H dx, seja, H, quem é H que eu estou chamando aqui? Densidade linear de massa, né? H dx, onde H é AX, né? Então, substituindo isso aqui, aqui eu vou ter que x do centro de massa é 1 sobre m, integral de x h dx, variando de 0 até L, né? Que é igual a 1 sobre m, integral de x vezes ax dx de 0 até L, onde esse a é uma constante, então sai da integral, então fica a sobre m, integral de x ao quadrado dx de 0 a L, né? Resolvendo esse integral que é simples, eu vou ter que x de centro de massa é a L ao cubo sobre 3m, né? Sobre 3m. Eu preciso achar esse valor de a aqui, né? Eu preciso saber, eu preciso relacionar, eu preciso tirar essa variação de a aqui. Então eu tenho lá, aí eu lembro que a massa total é igual a quem? Integral de dm. Mas quem é dm? Quem é dm? H dx, né? E quem é H? AX. Então eu tenho que M, né, M total é igual a integral de dm, que é igual a integral de H dx, variando de 0 até L. Ou seja, isso é igual a integral de AX dx, variando de 0 até L. Né? O A é constante, sai da integral, então eu tenho que integral de x dx, de 0 até L, que é igual a quem? M vai ser igual a quem? A L ao quadrado sobre 2. Isso é o valor de M, esse emão aqui, né? Esse emão aqui. Então, substituo isso, essa equação 2. Nessa equação 1, aí eu vou ter que x de centro de massa é igual a quem? A L ao cubo sobre 3m, né? Que vai ser igual a quem? A L ao cubo sobre 3m vezes 1 sobre m. Mas m é a L ao quadrado sobre 2, ou seja, a L ao quadrado sobre 2, né? Então, resolvendo aqui, eu vou ter que a L ao cubo sobre 3 vezes 2, a L ao quadrado. Corta a com a, L ao quadrado, corta com L ao cubo, aqui sobra um L aqui, então sobrou o quê? 2 terços de L. Então, esse seria o centro de massa, né, da minha barra não uniforme, 2 terços de L, né? Ok? Simples também, né? Simples também uma questão simples também de ser resolvida, tá? Agora, esse outro exercício aqui que não tá, esse aqui é um exercício diferente do que a gente resolveu lá, mas a gente resolveu alguns exercícios parecidos com esse, mas esse aqui não estava lá na lista no dia da aula. Então diz assim, ó, considere uma partícula movendo-se na região x maior que zero sob a influência do potencial U de x igual a zero, que multiplica A sobre x mais x sobre A. Esboce o gráfico do potencial, obtenha os pontos de equilíbrio e diga se o equilíbrio é estável ou instável, né? Então, são três coisas que eu preciso fazer. Eu preciso fazer o gráfico, eu preciso achar os pontos de equilíbrio e preciso dizer se esse equilíbrio é estável ou instável, né? Então, é simples também, né? Ou seja, os pontos de equilíbrio. Como é que eu acho o ponto de equilíbrio? Derivo igual a zero, né? Derivo potencial igual a zero, ou seja, eu tenho o potencial, derivo em relação a x igual a zero e acho o valor de x, né? Então, derivando esse potencial, eu tenho que a derivada disso aqui é v0 e multiplicando menos a sobre x quadrado mais 1 sobre a, né? Isso igual a zero, né? Isso é igual a zero. Resolvendo aqui, para que isso aqui se igual a zero, o zero não é zero, né? Então, tudo que está em parênteses aqui tem que ser zero, né? Então, eu tenho que menos a sobre x ao quadrado mais 1 sobre a igual a zero. Resolvendo para x, eu tenho que x é igual a a, né? X é igual a a. Então, qual que é eu já resolvi, então, uma das... Ele quer saber o ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de equilíbrio? X igual a a. Para fazer o gráfico, agora eu tenho lá. Se x tende a zero, então o meu potencial tende a infinito.
Então, se tende a zero, ele vai para o infinito. Se ele tende ao infinito, então ele vai para zero. Está aqui, né? Então, é só traçar o meu ponto de equilíbrio, que é A em 2. Aqui, nesse ponto, ele vai para o infinito, para um lado, né? Quando o meu x vai para zero, e ele vai para o infinito quando o meu x vai para zero. Quando meu x vai para zero, eu tenho um potencial indo para o infinito. Quando o meu x vai para o infinito, eu tenho o meu potencial indo para zero. Então esse aqui é o ponto de equilíbrio, x igual a, né? Ponto de mínimo, né? Então é equilíbrio estável, né? Para eu saber exatamente, então já descobri, né? Ponto de equilíbrio, o gráfico, e é um equilíbrio estável, que esse aqui é um ponto de mínimo, né? Então, para ver isso de uma forma diferente daqui, o que eu faço? Eu posso fazer isso, eu não mostrei lá na aula, mas vocês podem fazer por aqui, ou seja, para me achar se o equilíbrio é estável ou instável, eu derivo mais uma vez o meu potencial, ou seja, derivei uma vez, derivei a segunda vez, né? Quando eu derivo a segunda vez, nesse caso aqui eu vou ter 2 vezes 0, que multiplica a sobre x ao cubo, né? E aí substituo o valor do ponto de equilíbrio, que eu já sei qual é. O resultado, dependendo do resultado, aí eu posso dizer se ele é estável, instável ou indiferente, ou seja, se o resultado da segunda derivada é maior que zero, o meu equilíbrio é estável. Se o resultado da segunda derivada é menor que zero, então o equilíbrio é instável. Se ele é igual a zero, então ele é indiferente. Ok, gente? Então é isso, gente. Na próxima aula a gente resolve mais alguns exercícios, né? Eu vou fazer alguns exercícios de colisão que a gente não fez aqui ainda e outros exercícios. Então, tá a próxima aula e a gente vai conversando aí. Qualquer dúvida, me mande lá pelo e-mail. Até a próxima aula, então.